Olá. Uma decisão da Justiça suspendeu resolução da Agência Nacional de Saúde, a ANS, que implantaria mudanças na forma de cobrança dos planos de saúde, tornando universais mecanismos como a coparticipação do usuário em até 40% e o sistema de franquia. Foi mais um capítulo em um assunto alvo de enorme controvérsia e que foi objeto de uma audiência pública aqui no Senado. Afinal, a dúvida de muita gente é a seguinte: se os planos de saúde têm tido reajustes acima da inflação, por que aumentar ainda mais o peso disso no orçamento das famílias? Para nos falar sobre seu trabalho à frente do movimento Chega de Descaso, Cidadania recebe Leandro Farias, farmacêutico sanitarista e especialista em Direito e Saúde. A Agência Nacional de Saúde foi procurada pela TV Senado para participar do programa e dar a sua versão dos fatos, mas não aceitou o convite. Leandro, obrigado pela sua presença aqui no programa. Eu que agradeço o convite. Bom, nós acompanhamos a audiência pública que você participou, foi realizada pela Comissão de Direitos Humanos, e eu gostaria primeiro que você desse um resumo do seu trabalho nesse movimento Chega de Descaso e qual é a sua principal crítica em relação à atuação da Agência Nacional de Saúde nesses últimos anos no Brasil. A audiência tratou de questões muito polêmicas, principalmente envolvendo recentes decisões por parte da diretoria da Agência Nacional de Saúde Suplementar, né? Eu faço parte de uma organização que defende os interesses dos usuários da saúde pública e da saúde suplementar, né? E não é de hoje que a gente tem essa nossa atuação aqui no Congresso Nacional, né? A gente já vem denunciando, chamando a atenção da sociedade sobre diversos problemas envolvendo a regulação dos planos de saúde e problemas relacionados ao seu não financiamento adequado em relação à saúde pública e o que não falta são críticas a fazer em relação à forma como a Agência Nacional de Saúde Suplementar, sobretudo a sua diretoria, tem tratado das questões referentes a esse mercado. Nessa situação que o Brasil enfrenta hoje da saúde pública e a saúde privada, quer dizer, o sistema de saúde no Brasil ele tem essas duas vertentes, né? Você acha que a saúde privada está sendo privilegiada nesse sentido? Não tenho dúvidas quanto a isso, né? Acontece que o nosso Estado não está cumprindo com o seu papel, né? Ele não está cumprindo com o seu contrato com a sociedade. Do que eu estou falando? A nossa Constituição Federal. Está lá bem claro que o Estado ele tem de fornecer saúde de qualidade para os brasileiros. E o que a gente percebe é que, ainda mais diante desse cenário de crise econômica, a gente vê diversas medidas de austeridade direcionada às políticas sociais, uma delas, o Sistema Único de Saúde, e enquanto isso a gente vê um Estado, digamos assim, bem caridoso quando se trata do mercado, né? Recentemente a gente teve a aprovação do teto dos gastos, né? E o orçamento da saúde pública, que a gente já sabe que é subfinanciada, está congelada pelos próximos 20 anos. Enquanto que esse mesmo Estado, que é austero em relação às políticas sociais, vem sucessivamente destinando N benefícios para o mercado. Por exemplo, né? Especificamente no caso da saúde, né? Da saúde e dentre outros, por exemplo, números oficiais da Receita Federal demonstram que 2015 e 2016, separadamente, o Estado deixou de arrecadar mais de 170 bi, com políticas visando favorecer o mercado, né? Isso é muito dinheiro, né? Se for fazer o somatório, daria para financiar 2, 3 SUS com essa não arrecadação, né? E durante a audiência pública tivemos a participação da doutora Cristine Alves e ela, dentre as suas pesquisas, ela conseguiu demonstrar que o Estado deixou de tributar em 2015 e 2016 valores superiores a 500 bilhões das operadoras de planos de saúde. E quando não tributa, está relacionado a impostos que ajudam a financiar a nossa Seguridade Social, como PIS, CONFINS. Então, ao não tributar, além de favorecer o mercado, deixa de arrecadar para financiar previdência, saúde pública e assistência social. E depois nós temos que nos deparar com discursos de que a saúde não vai bem e que a previdência tem que ser reformada. Ora, para onde está indo esse dinheiro? A quem está servindo esse dinheiro? Sobre saúde especificamente, temos até aqui uma
uma arte que a gente vai mostrar para os espectadores, que foi uma arte, inclusive, que foi apresentada também lá na audiência pública, que mostra as trajetórias das variações de preço, né, em relação o verde aqui é o índice geral de inflação do Brasil, né? Então a gente tem ali um pico subindo em 2015 até o final de 2015, descendo em 2016 e está baixa, né, a mais baixa dos últimos 5 anos aí no ano passado e nesse ano, né? O vermelho é o que se chama lá dentro da pesquisa que o IBGE realiza o subgrupo serviços de saúde, né, que também teve sempre valores ali, reajuste de variação de índice de preço acima da inflação. E o item planos de saúde, que é o azul, acima ainda mesmo do próprio grupo Serviços de Saúde. Esse gráfico demonstraria que os preços cobrados pelo brasileiro no serviço de saúde suplementar estão muito acima da variação da inflação? É isso? Bem, nos últimos 10 anos, né, a ANS vem publicando o teto referente a reajustes dos planos pessoa física, que são os individuais e familiares, né? E a gente percebe que costumam ser bem acima do índice da inflação comum, né, o IPCA. E, sinceramente, quando eu me deparo com um gráfico desses, eu passo a me questionar, de fato, esse setor está vendo uma regulação efetiva? Né? Porque, por exemplo, a linha verde, a de baixo, a gente percebe que é o IPCA comum, né? E a gente sabe que está em torno de 4%, né? Acima tem o subgrupo de serviços de saúde, né? Algo em torno de 10%, e os planos de saúde, 13%, 14%. Isso são números assustadores. Coloca em xeque o processo de regulação se está sendo feito de maneira adequada ou não, e aqui ainda fica mais uma crítica que eu acho bem controverso, né? Aquele velho ditado, né? Um peso, duas medidas. Por que eu digo isso? Porque o mesmo Ministério da Saúde que defende como solução para a saúde, né, a proposta de planos acessíveis ou populares, que vai de encontro ao discurso do mercado, que os reajustes têm que ser altos porque, de fato, os custos com saúde são altos, né? Esse mesmo Ministério, durante a aprovação do teto dos gastos, não se pronunciou quando se estabeleceram que o orçamento da saúde só irá ser corrigido de acordo com o IPCA comum. Ou seja, se a gente está diante de um IPCA comum, que é um valor muito abaixo quando comparado aos gastos com saúde, né? Então é aquela história, um peso, duas medidas, para um pouco e para outros muito, né? O reajuste a PEC dos gastos estabelece que o orçamento das áreas pode ser reajustado num teto da inflação do ano anterior, mais o crescimento do PIB, né, para ser mais completo, né? Agora, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, seria a atribuição dela, e ela estaria falhando nessa atribuição, de controlar esses preços? Está dentro do escopo de atribuições da agência, enquanto agência reguladora, controlar preços ou apenas fiscalizar e tentar dar um equilíbrio nas relações? Não tenho dúvidas quanto a isso. É atribuição da agência, sim, e a agência não à toa está sendo questionada recentemente, né? Nós tivemos, como já foi demonstrado, né, decisão do STF, né, que paralisou, né, digamos assim, suspendeu a resolução que tratava do fator moderador, que é franquia e coparticipação, dizendo que é uma medida absurda, inconstitucional e que acaba por contribuir e contra o acesso à saúde dos brasileiros, né, ao direito à saúde, né? Essa foi suspendida. E nós tivemos também pareceres recentes de órgãos como o Tribunal de Contas da União, do Ministério da Fazenda, também questionando a atuação da agência quanto às questões referentes a reajustes, que são muito acima da inflação, questionando a metodologia do cálculo, é uma metodologia nebulosa que acaba apenas por favorecer o mercado. Por quê? Porque quando repassa, né, essa responsabilidade para o usuário de controlar o valor dos procedimentos e fiscalizar,
Isso é uma falácia, porque existe uma assimetria de informação. Como que o usuário vai ter condições técnicas de questionar os valores de procedimentos? Como é que ele tem condição de auditar, de avaliar se um raio-x deve custar 10 ou 20 ou 30 reais? Isso é impossível para a pessoa, para o cidadão comum. Seria atribuição da ANS, na sua opinião? Isso é atribuição da ANS e os planos deveriam também atuar em cima dos prestadores de serviço. Aí acaba que os planos não atuam em cima dos prestadores, a agência acaba também por apresentar uma regulação falha e quem paga essa conta são os usuários. E essa medida, essa resolução que trata da questão do fator moderador, na verdade, está transferindo a responsabilidade pro usuário, né? Uma vez ele pagando e tendo a obrigação de questionar um profissional médico, por exemplo, se tal procedimento, enfim, é necessário ou não, o preço, e isso não tem o menor cabimento. Isso é uma covardia. Há uma pergunta que se faz muito quando a decisão do Supremo Tribunal Federal suspendeu essas propostas que estavam na resolução da ANS de implantar a coparticipação de até 40% e também o sistema de franquia, foi por que ficou fora, então, urgência e emergência? Faz sentido essa proposta da ANS na sua visão? Bem, eu acho um crime, né, se cobrar, né, coparticipação, enfim, em processos de urgência e emergência, né? Uma vez que a saúde a gente trabalha com fatores imprevisíveis, né? Eu acredito que boa parte das pessoas que acabam por ser detentora de plano de saúde, a intenção delas é não usar nunca o plano. E se houvesse a possibilidade de ainda cobrar por atendimento de urgência e emergência e ainda a cobrança de percentuais referentes a internações em CTI, UTI, como eu já disse, são fatores imprevisíveis. Assim como uma pessoa pode fazer um simples procedimento e haver o seu quadro se agravar, pode haver a necessidade dela necessitar de uma internação, sabe? E parar numa unidade de tratamento intensivo. Isso, e aí um valor que seria X pode ficar 10X. Né? E repassar isso para o detentor de plano de saúde, sinceramente, para mim, isso é algo criminoso, desleal, covarde. Uma outra coisa que a gente tem sempre dúvidas é em relação a quem que fixa, na verdade, os custos desse setor. Quer dizer, o usuário paga ao plano de saúde, mas a gente sabe que o plano de saúde, como você já citou, tem os fornecedores, que são os hospitais, as clínicas, os médicos particulares, todos organizados em torno de associações. Esses médicos e esses hospitais e essas clínicas têm acordos com os planos de saúde na medida que eles se credenciam com eles. Então, há todo ano, não sei, imagino que seja, uma negociação de valores. Essa negociação de valores é que os planos apresentam à ANS como justificativa para subir as suas mensalidades? Mais uma vez a gente retorna na questão da metodologia utilizada, que eu afirmo que ela é nebulosa, né? Por exemplo, hoje grande parte do mercado trata-se dos planos ditos pessoa jurídica, né, que se divide em coletivo por adesão e os planos empresariais, né? Eles correspondem a 80% do mercado, enquanto que os planos pessoa física, que são individual e familiar, só correspondem a 20%. Nem sempre foi assim, né? Sim. Os planos pessoa física, todo ano a ANS estabelece um teto para esse reajuste, que foi o que a gente viu no gráfico. No caso dos planos pessoa jurídica, há uma regulação frouxa se tratando disso, né? Eles alegam que o processo de negociação é livre entre as partes. Ora, mais uma vez, a gente trata da questão da simetria de informação. Como que os usuários, mesmo em grupos maiores, vai ter condições de debater quanto custa determinado procedimento? Por conta disso, nós estamos vendo a modalidade de plano pessoa física sumir do mercado e o plano modalidade pessoa jurídica crescer, justamente porque nessa modalidade de plano eles podem aplicar reajustes muito maiores. Se a gente se assusta com um reajuste de 13%, nos planos coletivos é comum nós observarmos reajustes de 40%, 60%, 100%, 200%, 300%. E com isso, detentores de planos de saúde idosos e doentes crônicos acabam por serem os maiores prejudicados com isso.
Olha, a gente até citou aqui no começo do programa, e eu vou mostrar para o espectador, nós tentamos trazer a ANS aqui para ela explicar para a gente parte dessa metodologia que ela adota, né? E em relação a essa questão do gráfico que nós mostramos, da variação da inflação do país para os reajustes que são dados e medidos no setor de saúde, eu procurei no site da ANS uma explicação, está aqui a Agência Nacional, e a apresentação a justificativa que eles apresentam é essa aqui, né? Índices de preços medem a variação do preço de um determinado produto ou de uma cesta de produtos. Índices de valor medem a variação e preços de quantidades consumidas. Eu confesso que não entendi muito bem o que é isso e ainda tem essa sigla aqui que as pessoas comuns não fazem ideia do que seja, que é essa VCMH. Você consegue vislumbrar alguma explicação para essa justificativa da ANS, Leandro? Como explicar um justificável, né? A gente tenta compreender o que nos é repassado, mas já adianto, como justificar o injustificável. Primeiro que esse índice não é oficial, né? E esse VCMH? Variação de custos médico-hospitalares, né? Enfim, eles se baseiam nesse índice para tentar justificar os reajustes abusivos, né? Mas como você já disse em outro momento, né? Eles fazem convênios com prestadores de serviços, digamos assim. Esse índice é medido, ele é produzido, elaborado pela ANS ou pelas prestadoras de serviço e entregam o índice para a ANS usar? Esse índice é do mercado. É do mercado. Esse índice é do mercado e o que acontece? Hoje também a gente visualiza o fenômeno chamado de verticalização. Do que se trata? Uma mesma empresa é dona da operadora, a mesma empresa é dona de hospitais, laboratórios de imagem, diagnóstico, agora investindo em clínicas populares, dentre outras ações nessa cadeia, digamos assim. Então, eles têm controle do preço. Concentra a economia na mão de poucos? Exatamente. Então, não tem, na verdade, livre concorrência nesse segmento? Um bom questionamento esse, né? E aí está aí mais uma atribuição que caberia à Agência Nacional de Saúde Suplementar. E aí eles utilizam esse índice, mas é interessante, né? Porque, mais uma vez, transferência de responsabilidade, colocar para o usuário, né, que ele se responsabilize pelo dever que deveria ser da agência e das operadoras. Tudo bem que procedimentos médicos, há avanços de tecnologia e isso vai fazendo com que se torne mais caro. Ok, mas quem está regulando esses preços? Num primeiro momento fica mais caro, né? Mas depois, com o tempo... Quem está regulando esses preços? Quem define que procedimento é X, que tal material custa Y? Quem define isso? Quem está regulando? Agora, se isso por acaso não está sendo regulado, não cabe ao usuário, né, fazer essa regulação, fazer o trabalho que deveria ser da agência e das operadoras. E cabe lembrar que, olha como a lógica é cruel. Quando o detentor de plano de saúde acaba por ter algum problema, né, com o seu plano, seja por negativa de cobertura, seja por ter uma coparticipação alta, que poderia colocar as suas economias em risco, o endividamento, sabe o que acontece? Essa pessoa que pagou plano a vida inteira e quando vai precisar e se depara com esse tipo de problema, vai fazer o seu procedimento aonde? No SUS. No SUS, que eu digo que, historicamente, é subfinanciado e agora, com a aprovação desse teto dos gastos, ele piorou as coisas, ele ficou desfinanciado. Nós temos um outro problema que envolve a relação, essa dicotomia que existe no sistema de saúde do Brasil, da saúde pública e a saúde privada funcionando simultaneamente. Não é só no Brasil, a gente sabe que em muitos lugares do mundo funciona assim, em alguns lugares melhor, em outros lugares pior, mas é que aqui no Brasil existe um sistema que as operadoras têm que ressarcir o SUS das despesas que o SUS tem quando atende pessoas com cobertura de plano de saúde em situações de urgência, de emergência, né? E esses repasses estão muito atrasados ou representam uma quantia muito pequena do valor efetivo. É isso, Leandro? Enfim, coisas do mercado, né? Coisas do mercado. A gente tem que entender que não se trata de filantropia. Existem empresas com fins lucrativos. E é comum a gente se deparar com pessoas obtendo negativa de cobertura em procedimentos que constam no contrato, né? Então, uma lógica perversa
cruel que costuma acontecer é, por exemplo, o detentor de plano de saúde vai necessitar fazer determinado procedimento oneroso, né? E as operadoras colocam na tabelinha. Esse procedimento custa tanto no nosso prestador de serviço, X, né? Se a gente recusar e acabar por fazer esse procedimento no SUS, se a gente olhar aqui a tabela, o procedimento vai sair mais barato. Custa X sobre 3. Isso, então é jogo, negar a cobertura, a pessoa ser empurrada para o SUS subfinanciado, realizar esse procedimento e depois paga um ressarcimento, porque no final das contas ainda sai mais barato. E paga muito tempo depois, né? E muito tempo depois, quando não é renegociado, são dívidas bilionárias e recentemente a gente teve a aprovação do Refis e absurdamente tivemos a inclusão de, por exemplo, ressarcimento ao SUS no Refis. Quando o SUS ele acaba por atender um beneficiário de operadora de plano de saúde, ele, além de atendê-lo, ele deixa de atender quem é exclusivamente SUS. Então, o absurdo é duas vezes. Deixa de prestar atendimento para uma pessoa que não tem plano de saúde, né? E depende apenas da saúde pública, né? Depende apenas da saúde pública e ainda tem esse problema. A dificuldade de rever esse valor. Às vezes, um procedimento que foi feito num determinado período leva 3, 4, 5 anos para ser identificado e cobrado. E quando é identificado e cobrado, recorre em primeira instância, segunda instância, sabe? Determinados processos, como multas, por exemplo, chegam a caducar de tanto que recorre, né? As dívidas são bilionárias, referente a multas, referente a ressarcimento. O que está acontecendo é um absurdo. É um absurdo e o governo não pode fechar os olhos diante disso, né? Na Constituição estava claro que a iniciativa privada teria um caráter complementar. E o que a gente vê hoje é uma competição. É uma competição pelo fundo público. O Estado, ao invés de cumprir com seu papel social e investir na saúde pública, ele acaba por favorecer o mercado, favorecer o consumo de operadoras de compra de planos de saúde, ao invés de financiar o seu sistema. E ainda assim, elas não cumprem com o seu papel, violam vários contratos e nada disso muda. Leandro, eu queria agradecer muito a sua presença aqui no nosso programa e queria te perguntar, finalmente, vocês têm um site em que as pessoas possam acessar na internet para ter mais informações sobre o trabalho do movimento Chega de Descaso? Eu agradeço imensamente o convite, a oportunidade de poder dialogar com a sociedade em relação a essas obscuridades envolvendo a saúde. Nós temos um site que é o chegadescaso.org.br. Temos uma página no Facebook, Movimento Chega de Descaso, e nós continuamos nessa luta em defesa do direito à saúde, defendemos o Sistema Único de Saúde, porque eu acho que a saída individual via mercado é pura ilusão, e cabe lembrar que a gente vive em uma sociedade que tem problemas enraizados como a exclusão, né, o preconceito, e é importante a gente defender o SUS, por quê? Porque o SUS ele não tem privilégio, ele atende todos da mesma maneira, independente de raça, cor, religião e principalmente fator econômico. Você pode ser rico, pode ser pobre, vai ter o mesmo tipo de atendimento no SUS. Então não à toa que forças ocultas do mercado, poderosos, tendem a tentar deslegitimar, né, esse sistema. Então é importante que a sociedade se empodere, abrace essa luta, porque o SUS é de todos nós. Vida longa ao SUS. Obrigado, Leandro. Para rever, baixar ou assistir esse programa, acesse o site senado.leg.br/TV ou então o canal da TV Senado no YouTube, youtube.com/TV Senado. Para fazer um comentário crítico ou sugestão, ligue grátis para 0800 61 2211. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania.